O aeroporto é uma instalação complexa da rede de transporte, projetada para atender a aeronaves, passageiros, cargas e veículos de superfície. Cada um desses usuários é atendido por diferentes componentes do aeroporto. Uma das questões mais significativas que os aeroportos enfrentam no início do século XXI é o da segurança aeroportuária. A maioria dos usuários de aeroportos de serviço comercial está sujeita à infraestrutura, políticas e procedimentos de segurança dentro da área do terminal. 4 dos métodos mais comuns para proteger o perímetro, conhecidos como barreiras, são barreiras físicas, como edificações e grades, barreiras naturais, como água ou áreas com vegetação densa, tecnologia eletrônica, como identificação por radiofrequência e radar de detecção superficial, e pontos de acesso, como portões e portas conectadas a um sistema de controle. Portões de acesso controlado oferecem uma passagem para que pessoas e, especialmente, veículos ingressem na área protegida do aeroporto, através do perímetro aeroportuário. Os portões de acesso controlado geralmente utilizam alguma forma de mecanismo de controle de acesso, indo desde fechaduras ou combinações de cadeado até máquinas avançadas de autenticação, envolvendo a inserção de um código de acesso pessoal ou verificação por tecnologia biométrica. Na maioria dos aeroportos, existe iluminação de segurança, situada dentro e em torno das áreas de serviço de aeronaves, bem como em outras áreas de operações e manutenção. Luzes de proteção proporcionam uma continuação da segurança durante a noite. Os portões precisam ser construídos com materiais de resistência e durabilidade, iguais aos da cerca, e devem abrir completamente ou correndo em paralelo ou se abrindo como portas até um ângulo de 90 graus. Devem ser instaladas dobradiças nos portões para impedir remoção não autorizada. No alto dos portões, devem ser instalados arames farpados, obedecendo às mesmas especificações da cerca. A área e as instalações na propriedade de um aeroporto que facilitam a movimentação de aeronaves são consideradas parte do aeródromo. O aeródromo é planejado, projetado e administrado para acomodar especificamente o volume e o tipo de aeronave que utilizarão. Como seria de se esperar, o planejamento e a gestão de aeródromos em pequenos aeroportos da aviação geral são diferentes daquilo que se vê em um grande aeroporto de serviço comercial. Embora muitos dos princípios fundamentais que governam o planejamento e a gestão de cada um desses tipos sejam bastante similares. Com relação ao pouso da aeronave, a direção mais segura é contra o vento. Como resultado dessa propriedade física das aeronaves, as pistas de pouso nos aeroportos são orientadas no sentido dos ventos predominantes na região. Ainda que muitos aeroportos contêm pistas de pouso orientadas em diferentes direções, aquelas orientadas no sentido dos ventos predominantes são conhecidas como pistas principais. Aquelas aeronaves de menor porte, mais leves e mais lentas, tendem a ser muito mais sensíveis a ventos do que aquelas de grande porte. Muitas vezes, o planejamento de pistas de pouso é feito de forma a permitir que aeronaves também possam operar com ventos em um aeroporto que sopra na direção oposta àquela de ventos predominantes. Quando são planejadas dessa maneira, as pistas de pouso são identificadas por ambas as suas direções operacionais. No caso de múltiplas pistas paralelas, o procedimento padrão
é designar duas delas de acordo com os critérios descritos e, para pares adicionais, o identificador em si é alterado, usando-se um identificador adjacente. As pistas podem ser construídas com concreto ou asfalto. O concreto é uma pavimentação rígida que pode permanecer útil por até 20 ou 40 anos e é geralmente encontrada em aeroportos comerciais de grande porte e em antigas bases militares. Aquelas construídas com asfalto costumam ser encontradas na maioria dos aeroportos de menor porte, já que esse tipo de construção é geralmente mais barato e podem alcançar durabilidade de 15 e 20 anos, caso apresentem projeto, construção e manutenção apropriados. A grande quantidade de propriedade, infraestrutura e mão de obra necessária para operar, manter e aprimorar aeroportos requer níveis significativos de recursos financeiros. Tais recursos são obtidos por meio de diversas estratégias disponíveis na gestão aeroportuária. No entanto, junto com essas fontes de recursos, há regras e políticas que determinam a estratégia que os gestores deverão empregar para cobrir a parcela dos encargos financeiros. Um percentual cada vez maior de despesas advém de seguros necessários para cobrir várias áreas. Aeroportos e seus arrendatários têm o mesmo tipo e nível geral de exposição de responsabilidade que o operador da maioria dos locais públicos. Pessoas se lesionam ou danificam suas roupas quando caem ou tropeçam em obstáculos ocultos, e seus automóveis são danificados quando atingidos por veículos de serviço aeroportuário, dentro da propriedade do aeroporto. Os pedidos de indenização por tais acidentes podem assumir grandes somas, mas indenizações por acidentes com aeronaves apresentam um potencial ainda mais catastrófico. Áreas arrendadas incluem receitas advindas de companhias aéreas por aluguel de equipamento terrestre, terminais de carga, aluguéis de escritórios, balcões de passagens, operações e instalações de manutenção. Todas as áreas arrendadas restantes no aeroporto que produzem receitas são reunidas em outra categoria de área. Transportadores de fretes, operadores de base fixa, unidades governamentais e negócios na área industrial seriam incluídos nessa categoria. Outras receitas operacionais incluem receitas de sistemas de operação e distribuição para serviços públicos, como eletricidade e trabalhos por empreitada para concessionários. Outras taxas por serviços diversos são incluídos nessa categoria. Os aeroportos também geram receitas não operacionais, incluindo juros provenientes de investimentos em valores mobiliários governamentais, impostos locais, subsídios ou concessões governamentais e venda ou arrendamento de propriedades pertencentes ao aeroporto, mas não relacionadas a operações aeroportuárias. A magnitude da renda não operacional pode variar consideravelmente de um aeroporto para outro.